Saiu a semear, jogou a sementinha para a terra cultivar. Um pouco da semente caiu pelo caminho, vieram os passarinhos. Oi, crianças, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Olha só, Jeremias, olha, já estou conversando com as crianças. E Jeremias? Jeremias! Ai, tia! Ai, meu Deus do céu! Tia! Mulher, você me deu um susto! Ah, mas Jeremias, por que eu te dei um susto? Eu te chamei tanto. Eu já estava conversando com as crianças, Jeremias. Tão interessante nossa aula hoje, Jeremias. E você estava aqui. Ô, tia, eu estava olhando a terra, eu estava investigando. Investigando a terra. É o que nós vamos fazer hoje, né? Hoje nós vamos investigar a terra. Deus nos deu tantas coisas lindas, sabia, Jeremias? Eu sabia sim, tia. Pois é, então, Deus nos deu as coisas tudo muito linda, natureza, tudo. Deus fez todas as coisas, não foi? Foi, tia, é verdade. Pois é, então, aí o que acontece, Jeremias, que a gente já investigou as cores, a luz, a gente já investigou a água, investigou o céu, a terra hoje que nós vamos investigar. Verdade, tia, por isso que eu estou investigando. Investigando, Jeremias. Você está investigando. Para que você está investigando essa terra, esse pinguinho de terra? Ô, tia, você não vai contar um negócio aí? Mas tenha calma, viu, Jeremias, tá certo? Ô, tia, eu posso mandar um braço? Braço? Se você mandar um braço, Jeremias, você vai ficar sem braço. Como assim? Eu queria mandar um braço por menino que aniversariaram esse mês de julho. Ah, tá. Um abraço. Olha, ele quer mandar um abraço para as crianças que aniversariaram no mês de julho. Tá certo, Jeremias. Muito bem. Inclusive, algumas crianças, né? Olha, o mês de julho foi recheado de criança aniversariando. Eu nem me lembro o nome de tantas crianças. Verdade, tia. Eu só me lembro, sabe quem de bem? Bem é meu amigo, né, tia? Não, não é só bem, não. Tem outras crianças também, né? Bem é amiguinho também, né? Também, por exemplo, Eduarda, Dudinha. Dudinha aniversariou quando? Esse último dia de julho. Foi sim. E tem outras também, não foi, tia? Foi. Vou mandar um braço para as crianças lá de Santa Maria. Tá certo, muito bem, Jeremias, coisa legal. Mandar um abraço para as crianças de Santa Maria. Um abraço virtual para vocês, assim, ó, só de longe, tá bem pertinho da gente se encontrar, certo? O dia, pode mandar um abraço também por menino daqui de Nova Natal? Pode sim, pode, Xeri, muito bem. Um braço bem gostoso para vocês. Um abraço, Xeri, fala direito, Xeri. As crianças daqui, elas sabem falar, mas elas não... Você fica só dizendo as coisas brincando assim, aí a gente pensa que é certo isso. Braço. Um abraço, Girei, um abraço. Pois é, pro aniversário deles. O aniversário deles. Muito bem, Girei, mas nós vamos conversar um pouquinho hoje, investigar a terra. Girei botou terra aqui, ó, tá vendo? Para investigar essa terra. Mas o que você viu nessa terra aqui que tão interessante? Ô, tia, quando eu vou lá pra casa do meu avô. Ah, sim, você vai pra casa do seu avô, aí o que é que tem? Eu vejo a terra, tia. Eu vejo a terra bem muito. Bem muito. Ô, tia, o vô fica lá plantando, tia. Ele planta tanta coisa, tia. Ele planta, né? Muita coisa na terra. Legal, Deus deixou a terra pra gente cuidar, sabia, Gerê? É isso. Você sabia, Gerê, que Jesus contou uma história. Mas Jesus é muito especial. Ele sempre foi especial. A gente até teve uma aula sobre o Filho de Deus. Foi muito legal aquela aula, não foi? Foi legal, foi bacana. Foi legal e foi bacana. A aula, não foi, Jerry? Pois é, então. Pois é, tia. Aí foi que Jesus, né? Jesus é legal demais, Jesus é bacana. Jesus é legal, Jesus é bacana. Jesus é super legal, é super bacana. É super legal e super bacana. Pois bem, Jesus é o Salvador, né? Da humanidade. Ele é o Filho de Deus, né? E a gente já teve essa aula, que Jesus, a gente deve amar o Filho de Deus. Imagina, que maravilha, né? Amar o Filho de Deus. Não é difícil, Jerry. Não, tia, é difícil não. Não. Aquele que deu a vida por nós, né? Por nós, ele deu a vida por nós, né? Pelos nossos pecados, para que ele nos amou de tal maneira que Deus nos amou de tal maneira que deu o único filho dele, que é Jesus Cristo. A gente já viu isso, não já, Jerry?
A gente já viu, tia. Agora, tia, agora o que é que Jesus, o que é que a senhora tem mais para falar para nós sobre a terra? Muito bem, então nós vamos... primeiro eu queria ler aqui um versículo, 2 versículos para vocês, hoje. Muito especiais esse versículo, porque as crianças que Jeremias mandou abraço, eu mandei abraço, são as crianças muito especiais que fizeram aniversário agora no mês de julho, né? Então, elas estão inclusas aqui nesses versículos que eu vou ler agora. Salmos 24, versículos 1 e 2, que diz assim, ó. Do Senhor é a terra, do Senhor é a terra, e tudo que nele existe, tudo, as pessoas, o mundo inteiro, certo? Então, do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele, Deus, quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Então, tudo é de Deus, tudo é de Deus. As crianças são de Deus, né, tia? Com certeza, as crianças são de Deus. Nós devemos amar uns aos outros, amar as crianças, cuidar da natureza, da água, tudo que a gente tem aprendido, Gerê, a gente precisa botar em prática, não é, Gerê? É verdade, né, tia? Ô, tia, agora fala um pouquinho sobre a terra que a senhora disse. A senhora digou que ia ensinar sobre a terra, que ia investigar. Eu disse que ia investigar, eu não liguei, eu disse que a gente ia investigar. Tá legal, tá bacana. Tá legal e tá bacana. Bom, então nós vamos agora investigar o solo, juntamente com Jesus. Foi Jesus quem contou. Jesus nos amava tanto. Quando ele estava nesse mundo, ele contava histórias, que a Bíblia chama de parábolas. Né? São as parábolas que Jesus contava. Olha, minha Bíblia está aqui linda, maravilhosa, que eu gosto de ler para que vocês percebam como é maravilhosa a nossa Bíblia, tá certo? Então, olha só o que diz aqui em Lucas capítulo 8, versículos de 4 até o versículo 8, tá certo? Diz assim, olha. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola, ou seja, essa história. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Então, crianças, nós vamos agora prestar atenção no que foi, como foi que Jesus fez. Essa parábola, essa história que ele contou justamente porque ele estava no meio de muita gente e ali aquelas pessoas, elas sabiam, elas plantavam, elas conheciam sobre plantação. Eram semeadores, eles cuidavam, adubavam a terra, plantavam, viviam da terra, né? Que foi por isso que Deus deixou a terra no mundo, foi para a gente cuidar, para a gente plantar. E infelizmente hoje as pessoas não respeitam a terra. É verdade, né, tia? Tem gente, tia, que fica fazendo casa nas dunas, né, tia? Aí as casas caem, né, tia? Aí depois fica culpando Deus. É verdade, infelizmente a gente tem que respeitar a natureza de Deus, não é isso? Bom, então nós vamos contar agora a parábola, a história que Jesus contou. Tia, e o semeador era quem? Era vovô, era... Não, era um homem. A Bíblia não diz como era o nome dele, né? Mas eram homens que plantavam na terra, sabe? E a semente era o quê, tia? A semente, está aqui, ó, semente de plantas, né? Que ele contou, na história dele é uma semente. Mas depois ele vai comparar. Os discípulos não entenderam muito bem a história de Jesus e foram perguntar a Jesus. Mas depois a gente fala sobre isso, tá? Agora eu vou contar como foi que aconteceu. A primeira história que Jesus contou, ele falou sobre o semeador, que é aquele homem que gosta de plantar, né? Que semeava na terra. Então, Jesus falou que ele plantou as sementes, né? À beira do caminho.
caminho, ele plantou as sementes. No caminho. Aí, o que aconteceu com essas sementes? Essas sementes, elas, os passarinhos vieram, comeu as sementes e acabou-se, comeu as sementes. O segundo solo, o que aconteceu? O semeador veio e plantou as sementes no meio, no solo, numa terra, como? Com pedras, terreno pedregoso, terreno cheio de pedras. Tinha pouquinha terra, muito pouca terra, né? Só era pedras. E ele plantou as sementes ali no meio da... Mas ele era burro, era menino. Não fala assim, não. Ele plantava, que era o solo que ele tinha, né? Ele plantou ali no meio daquele solo. Bicho burro, não fala isso, Gerê. Eu vou mandar cortar, viu? Isso que você falou, que é muito feio. Que coisa. Então, plantou aqui no solo, né? Cheio de pedra. Ah, Jesus. Então, eu fico toda sem graça com o Gerê, você falando essas coisas, Gerê. Agora, o terceiro solo, o que foi que aconteceu? Ele veio e plantou no solo cheio de quê? De espinhos. Ai, meu Deus, eu estou me furando todinho. Um solo cheio de espinhos ele plantou. O semeador plantou ali. Ô, tia, por que nos espinhos? Porque era o solo que ele tinha, era esse. Jesus precisava de falar sobre esse solo, porque Jesus queria que a gente aprendesse uma lição com isso. Jesus era tremendo, né? E tudo é pra gente aprender lições. Ô tia, mas nem deu certo, não foi? Deu não deu certo não. É claro, foi no meio dos sementes, no meio dos espinhos, né? Os espinhos vieram e sufocaram a plantinha. Não nasceu, até que ainda começou a nascer, mas quando começou a crescer mesmo, aí os espinhos vieram e sufocaram a plantinha. A mesma coisa foi com esse solo, não é? Porque pouquinha terra, como é que se planta nas pedras, né? Não vai crescer. Queimou a semente. Então, aí o quarto solo, o semeador veio e plantou no quarto solo. Mas o quarto solo era um solo bom, olha, bem arrumadinho esse solo, só do bom. Aí ele plantou. Aí deu, né, tia? Calma, Gerê, tenha paciência, deixe ver como foi que Jesus contou essa história, né? Aí ele plantou nesse solo bom, adubou o solo bem bonitinho, tá aqui, ó, plantou no solo bom. É verdade, né, tia? Mas eu não entendi nada, tia. Se eu fosse vovô, que fosse mandar ali, não diga não. Não diga o que você está querendo dizer, não. Vamos ouvir o que é que Jesus tem para explicar, né? Para aqueles discípulos dele, aquelas pessoas que estavam ali acompanhando Jesus, quando Jesus contou essa história, tá certo? Então, crianças, olha só. O solo, ele está representando Jesus. Ele explicou direitinho essa parábola, porque ele disse que o solo era como se fosse nós, o nosso coração, certo? Ele recebe a semente é a palavra de Deus, né? Que a gente deve receber e acreditar, né? E espalhar essa semente, né? O semeador somos nós, que recebemos a palavra. Então o semeador veio e botou, só que ele jogou a semente no lugar onde o solo era, na beira do caminho, os passarinhos vieram e comeram, ou seja, quando a gente recebe essa semente, que é a palavra de Deus, mas a gente não liga de ler a Bíblia, não faz nada para aprender de Deus, o que é que acontece? Nosso solo fica assim, tá certo? Os passarinhos, qualquer pessoa vem e diz assim, você está lendo, não, mas Deus não presta não, para Deus... Que é isso? Você fica só lendo a Bíblia, isso não presta não. É como essa parábola daqui, tá? Da semente que foi plantada à beira do caminho. Essa segunda parábola aqui, essa segunda semente aqui, o semeador veio e plantou no meio de pedras. Sabe de uma coisa, o nosso coração às vezes recebe a palavra, recebe a semente e a gente sai alegre, mas aí a gente vai para casa, quando chega em casa, ou então, quando passa na rua mesmo, as pessoas dizem assim,
Você está vindo de onde? Você aprendeu isso aonde? Mas isso aí não precisa mais voltar lá não, que ali eles não sabem o que estão falando. Essa palavra é uma palavra muito sem graça. É igual essa semente aqui que foi plantada nas pedras, porque a pessoa até recebe com alegria, né? É como a plantinha, ela vai até que ela cria uma raizinha lá embaixo, onde tem uns grãozinhos de terra, mas aí vem o sol e queima. Assim também são as pessoas, o coração das pessoas que recebem a palavra e não ligam mais de aprender, de ler a Bíblia, de orar a Deus, de buscar estar diante de Deus puro, bom, reto. E esse terceiro solo que é interessante, olha, Jesus sabia o que estava dizendo, se botou a semente entre os espinhos, o que aconteceu? Os espinhos sufocaram a semente, a plantinha até conseguiu nascer, mas quando vieram os espinhos foram fechando e a plantinha foi morrendo e acabou. Assim também são as pessoas que recebem a palavra de Deus, recebem essa semente. Mas os problemas, né, tia? Os problemas, eu já entendi, os problemas são os espinhos, né, tia? É sim, muito bem, Gerê, que legal. Os problemas do dia a dia sufocam as crianças, sufocam as pessoas. E as pessoas não estão enraizadas na palavra, não conhecem a palavra de Deus, não sabem que Deus pode resolver todos os problemas de nossas vidas. E aí eles deixam ser sufocados. E as pessoas, essa daí eu quero saber. As pessoas do solo bom foi plantada e foi adubada e foi regada. E aí, sabe o que aconteceu? Olha só, que lindo que eu tenho aqui atrás, ó. Olha só, que coisa mais fofa. Olha o que nasceu aqui. Uma linda florzinha, olha. Nasceu uma linda florzinha aí. E sabe por quê? Porque esse solo aqui foi bem regado, tá certo? Foi adubado, foi regado. E o que Jesus quis dizer com isso? Que nós precisamos ter esse solo em nossos corações, deixar o nosso coração receber a palavra, a semente da palavra de Deus. E aí orar pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelo nosso papai, a nossa mamãe, pelas pessoas, por nós mesmos, nos cuidar, tá? E sair por aí também, semeando a palavra de Deus. E aí sim, a gente vai ganhar muitas crianças para Jesus, muitas pessoas para Jesus, tá certo? E é assim que Jesus contou. Jesus era muito sábio e ele contou várias parábolas, várias histórias. E cabe a gente acreditar na palavra de Deus e viver, tá certo, criança? Que Deus nos abençoe. E nós vamos investigar na próxima semana o quê? Fica no ar, tá certo? Nós estamos investigando esse mundo, né? Na próxima semana tem uma... diga, tia, vai. Não vou dizer. Agora não. Vamos deixar todo mundo aqui em suspense, tá certo, Geri? Não gostei não, tia. Mas que isso, Geri? Cara feia. Bom, gente, tchau. Até a próxima. Para a terra cultivar, um pouco da semente caiu pelo caminho. Atenção, pais responsáveis. Tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma atividade? A nossa atividade vai ser bem prática, então preste bastante atenção que eu vou te dizer como é que você vai fazer ela. Para a atividade, você vai precisar de sementes de feijão. Nós escolhemos essas sementes porque elas são as que crescem mais rápido. Você vai precisar também de 4 potinhos, pode ser pote de margarina ou qualquer outro pote que você não esteja usando. O importante é que você tenha os potes para a atividade. Então, agora eu vou te explicar como é que você vai realizar essa atividade. Nossa tia Teresa contou a história sobre a parábola do semeador e ela explicou onde as sementes foram plantadas. Ela falou sobre as sementes que foram plantadas à beira do caminho, as que foram plantadas entre pedras, as que foram plantadas entre espinhos e as que foram plantadas em solo fértil. Você vai reproduzir essa atividade, então é importante ter a ajuda dos seus pais para isso. Você vai reproduzir, vai colocar cada tipo de solo em um potinho diferente e vai cuidar até ver em qual dos solos a plantinha conseguiu crescer. Então, ao final, depois que você fizer tudo isso, depois que você cuidar dos seus solos, fizer a plantação, você vai contar pra gente como é que isso tudo aconteceu e explicar qual foi o final disso e se você conseguiu entender a história que a nossa tia Teresa contou.
Então, para realizar a atividade, é importante que você assista a história. Qualquer dúvida, é só falar com a gente que a gente está disponível, tá bom? Um beijo a todos!